poder simbólico do cabelo natural afro. Existe um robusto arcabouço teórico revelando que a sociedade brasileira é fortemente marcada por um longevo e arraigado racismo, embora habilmente disfarçado na esfera pública. Nesse contexto, a interseccionalidade de gênero, raça, sexismo e classe contribui para ampliar as desafiadoras experiências de discriminação e desigualdades sociais enfrentadas por muitas mulheres negras, como argumenta Carla Acotirene. De fato, vários estudos revelam que as mulheres negras brasileiras não apenas têm sido persistentemente posicionadas na base da hierarquia racial, mas também sujeitas a muitas desigualdades sociais, incluindo remuneração mais baixa, reduzidas oportunidades de ascensão social, vítimas frequentes de violência doméstica, exacerbada representação social de caráter sensual, entre outros. No entanto, apesar desse quadro, outros estudos revelam que atualmente muitas mulheres negras têm conseguido maior acesso à educação superior em comparação às gerações precedentes. Além disso, muitas delas exercem profissões bem qualificadas e prestigiadas, como, por exemplo, jornalismo, medicina, direito, engenharia, entre tantas outras, há muito associadas como sendo de exclusividade de pessoas brancas de classe média e média alta. Embora as mulheres negras ainda estejam em defasagem em relação às pares brancas, tem havido melhorias consideráveis nas últimas 3 décadas. Contudo, é possível perceber que esse importante conjunto de conquistas simbólicas não tem sido suficiente para compensar as experiências duradouras de racismo enfrentadas por muitas mulheres negras brasileiras, visto que suas melhorias são persistentemente contestadas e desqualificadas por supremacistas brancos. Assim, tendo apresentado esse cenário contextual introdutório, esse vídeo visa explorar como as ativistas cibernéticas antirracistas negras têm desafiado e contestado não apenas as longevas experiências de racismo e discriminação, mas também como elas têm inspirado muitas outras mulheres negras oprimidas para descobrirem e redescobrirem o valor e a beleza de sua negritude. Neste contexto, a literatura revela que um dos caminhos mais representativos percorridos pelas ativistas cibernéticas antirracistas negras tem sido a valorização do cabelo natural afro. Porém, não como mera opção estética, mas sim como um poderoso símbolo de posicionamento político. Estigmatização do cabelo natural afro. Os pilares da hierarquia da beleza feminina brasileira foram estabelecidos no período colonial, e sua influência continua a ser refletida até os dias atuais. As ideologias raciais dominantes no período colonial, defendidas por influentes autores daquela época, não apenas exaltavam características da branquitude, mas também associavam a negritude e a mestiçagem à falta de beleza e a um alto grau de degeneração moral. Diante desse cenário, na literatura de ciências humanas e sociais, existem inúmeros relatos de representações sociais negativas, não apenas de características físicas de pessoas negras e mestiças, mas também de seus cabelos. No século XVIII, por exemplo, o francês Arthur de Gobineau escreveu que no Brasil ele estava lidando com uma população totalmente mulata, corrupta de carne e terrivelmente feia. Da mesma forma, outro viajante europeu, Johann Baptist von Spix, afirmou em 1824 que o cabelo dos africanos no Brasil formava uma espécie de peruca prodigiosa e muito feia. Por outro lado, na descrição das mulheres brancas, os autores do período colonial lançaram mão de palavras bem mais gentis para destacar as suas principais características. A esse respeito, posso notar que Henry Koster dizia que a tez das mulheres brancas não era mais escura que a das portuguesas em geral. Seus olhos e cabelos eram negros e suas feições em geral eram boas. Sua figura era pequena, mas bem modelada. Além disso, em consonância com essas representações, Amanda Braga e Giovanna Xavier explicam que, historicamente, a iconografia colonial brasileira costumava retratar mulheres negras em proporções exageradas de certos aspectos de seus corpos, por exemplo,
nariz, lábios e nádegas, enfatizando sua feiura em contraste com as mulheres brancas. Em convergência com esse contexto, um emblemático exemplo ilustrativo desta mentalidade é a sul-africana Black Venus Sarah Baartman, que foi exibida em shows de bizarrices no século XIX por toda a Europa devido ao tamanho desproporcional de suas nádegas. Em outras palavras, uma vez que suas nádegas diferiam muito das mulheres brancas normais, ela foi considerada discrepante o suficiente para ser tratada como uma espécie de objeto bizarro e risível. Assim, não por acaso, ao longo do tempo no Brasil, se observa a disseminação e naturalização de uma miríade de terminologias pejorativas em relação ao cabelo natural afro, como, por exemplo, cabelo duro, cabelo ruim, cabelo vassoura de bruxa, cabelo de bombril, cabelo de fouet, entre tantas outras. Paulatinamente, essas representações sociais estigmatizadas do cabelo natural afro foram reforçadas e disseminadas, por exemplo, em livros didáticos, propagandas e nas influentes e onipresentes telenovelas. Contudo, sua manifestação está ainda mais presente na música popular e em programas humorísticos de TV, conforme revelado em diferentes estudos. O conjunto de terminologias pejorativas apenas mencionado é muitas vezes empregado tanto contra homens quanto contra mulheres negras. Mas o último grupo representa o alvo preferencial de tais insultos, porque o cabelo, além de ser um elemento importante da feminilidade, beleza e autoestima, é também um forte e visível marcador racial. Portanto, a desqualificação do cabelo natural afro se entrecruza com gênero e raça, significando que o insulto não apenas remove qualquer vestígio de valor estético negro, mas também coloca as mulheres negras brasileiras em posição de inferioridade em relação às mulheres brancas. Além disso, ao desqualificar o cabelo natural afro, isso contribui para reforçar o aspecto discrepante do outro, ao mesmo tempo em que, indiretamente, legitima o papel normativo desempenhado pelo padrão hegemônico embranquecido de beleza feminina. De fato, esse padrão de beleza embranquecido vem impondo alguns desafios intrigantes tanto para as mulheres negras quanto para as mestiças. Em primeiro lugar, a face visível da identidade nacional brasileira foi construída sobre ideologias eurocêntricas, que incluem aqueles que se enquadram nas limitadas fronteiras das características dominantes, enquanto sutilmente excluem os outros. Esse processo é o que a professora Ceissa Ferreira chama de racismo silencioso brasileiro, significando que esse fenômeno se manifesta de formas não facilmente percebidas, visto que muitos de seus aspectos são naturalizados no pensamento coletivo. Fortes evidências que suportam tais reflexões incluem o fato de que, por muitas décadas, modelos femininas caucasianas bem-sucedidas, como Xuxa Meneghel e Gisele Bündchen, têm representado o símbolo máximo de beleza e feminilidade brasileira. No entanto, um dos maiores problemas derivados desse modelo hegemônico de beleza caucasiana aspiracional é que são negados referenciais positivos equivalentes a inúmeras meninas e mulheres negras e mestiças. Consequentemente, elas se veem lutando para se encaixar nesse padrão de beleza embranquecido, negligenciando sua própria identidade étnica no processo. Além disso, pode-se observar também que as normas estéticas representam outro desafio considerável para as mulheres não brancas, divididas em duas categorias. Por um lado, características como a cor da pele, a textura do cabelo, a forma e o tamanho do nariz e dos lábios pertencem à categoria de beleza. Por outro lado, aspectos como seios, quadris e nádegas são atribuídos à categoria sensual. Essa dupla categorização sugere que, no Brasil, a primeira categoria é retratada positivamente em relação às mulheres brancas, enquanto, para as mulheres negras, as mesmas características são retratadas negativamente. Assim sendo, ao longo do tempo, a categoria de natureza sensual
foi associada a mulheres mestiças, dando lugar a outro tipo de identidade nacional que exalta a permissividade sensual de uma espécie de paraíso tropical carnavalesco. Nesse sentido, basta verificar, por exemplo, algumas propagandas oficiais de promoção de turismo brasileiro no exterior, onde o corpo da mulher negra e mestiça tem sido objetificado como uma espécie de mercadoria. Exemplos ilustrativos nesse sentido compreendem a chamada mulata tipo exportação, nas décadas de 1970 e 1980, cuja ideia foi promovida pelo autodeclarado mulatólogo Sérgio Sargentelli, e até mesmo atualmente com a chamada mulata globeleza. Sentimentos ambivalentes em relação ao cabelo natural afro. No que diz respeito à análise do significado social do cabelo natural afro, podemos recorrer ao estudo de Nolly Rooks, chamado Hair Raising, Beauty, Culture in African American Women, ou Cuidados com Cabelo, Beleza, Cultura e Mulheres Afro-Americanas em uma tradução livre. Nesta relevante obra, a autora discute sobre política de beleza e raça nos Estados Unidos do início do século XIX e também em meados da década de 1970, por meio do relato de suas próprias experiências pessoais quando adolescente. Nesse contexto, uma personagem lendária da narrativa da autora é Madame C.J. Walker, que foi não apenas uma pioneira e bem-sucedida empresária negra, mas também uma forte defensora da autoconfiança das mulheres afro-americanas por meio de seus diversos produtos para o alisamento de cabelo. Além disso, Nolly Rooks levanta também a importante questão sobre os sentimentos ambivalentes vivenciados por muitas mulheres afro-americanas em relação ao seu cabelo. Em outras palavras, existem pontos de vista contrários à prática do alisamento de cabelo devido à emulação do estilo de cabelo das mulheres brancas e, consequentemente, à perda de sua identidade étnica. No entanto, outros pontos de vista defendem essa opção estética de alisar o cabelo não apenas como uma possível maior aceitação social, mas também em linha com o argumento de autoconfiança defendido pela Madame C.J. Walker. Assim, esta reflexão realizada por Nolly Rooks nos ajuda a compreender que, para as mulheres negras, o cabelo natural afro incorpora significados simbólicos para além das escolhas estéticas. Inclusive, no caso do Brasil, onde raça é percebida por preconceito de marca, ao invés de preconceito de origem, o cabelo natural afro torna-se um forte e visível marcador racial. Em outras palavras, além do cabelo, características como cor de pele, formato do nariz, tamanho dos lábios e nádegas representam marcas visíveis e, com base nelas, os brasileiros e as brasileiras são categorizados e categorizadas racialmente, positiva ou negativamente pelo grupo hegemônico caucasiano. Por outro lado, o preconceito de origem leva em consideração apenas a ancestralidade da pessoa para categorizá-la. O melhor exemplo disso é a chamada regra de uma gota de sangue, característica do contexto social dos Estados Unidos, onde basta que a pessoa tenha tido um único membro negro em sua árvore genealógica para ser considerada negra, independentemente de seu tom de pele. Adicionalmente, a reflexão levantada por Nolly Rooks dialoga, em primeiro lugar, com o trabalho de outras autoras que têm investigado os sentimentos ambivalentes vivenciados por mulheres negras brasileiras em relação ao cabelo natural afro, como, por exemplo, Lily Caldwell, Marcia McCulloch e Neuza Santos Souza. Em segundo lugar, várias postagens recentes nas redes sociais também corroboram e realçam os dilemas enfrentados pelas mulheres negras brasileiras em relação ao alisamento de seu cabelo natural afro, conforme mostrado na sequência. Cresci como muitas garotas negras que foram ensinadas a rejeitar nossa própria aparência, nosso cabelo e nossa identidade. Eu não entendia o motivo de minha mãe constantemente me provocar por causa do meu cabelo. No entanto, lembro-me claramente de duas coisas. Primeiro, a dor do processo de alisamento que ela me fazia passar regularmente. Em segundo lugar, seus avisos de que, se eu não fizesse isso, seria feia,
e pouco atraente para os homens. No entanto, você quer saber de uma coisa? Meus dias de branqueamento de minha identidade acabaram. Decidi me fortalecer, começando com meu penteado natural afro. Há alguns anos, enfrentei um processo de autodescoberta de me tornar uma mulher negra através do meu cabelo natural afro, que hoje sei que é cacheado e não duro, como me acostumei a ouvir. Aprendi a odiar meu nariz largo e meu cabelo afro desde a infância, mas não conseguia odiar meu tom de pele. No entanto, no momento em que percebi que minha negritude está presente além do meu tom de pele e abrange todos os meus traços, meu cabelo natural afro adquiriu um significado renovado e fortalecido para mim. O que se observa é que o relato dessas mulheres negras nas redes sociais revela que crenças racistas quanto à desvalorização do cabelo natural afro e traços de negritude, como nariz e tom de pele, são aprendidas e internalizadas desde a infância. Além disso, são aprendidas no âmbito familiar, o que sugere que tais crenças são transmitidas de uma geração para outra. Evidências adicionais que corroboram essa argumentação encontram-se em artigo publicado por Dandara Shah, onde a autora traz à tona o relato de experiências vividas de racismo de 3 mulheres negras. Uma delas conta que sua filha de 4 anos pediu para alisar o cabelo natural afro porque tinha visto a mãe, a madrinha e a avó fazendo isso. A autora complementa dizendo que, como a menina não tinha nenhuma referência positiva sobre seu cabelo natural afro em seu próprio seio familiar, ela aprendeu a não gostar dele. Ou seja, essas mulheres trazem à tona o fato de que o ideal de beleza hegemônico branqueado é incorporado desde cedo, de tal forma que a aversão ao cabelo natural afro se torna naturalizado e arraigado. Além disso, as mães das referidas mulheres, preocupadas com o futuro potencial de atração feminina de suas filhas, e diante da impossibilidade de clarear o tom de pele delas ou remover qualquer outro traço característico de negritude, adotaram a única estratégia ao seu alcance, ou seja, o alisamento do cabelo. Assim, o objetivo das mães era reduzir ao máximo possível uma marca racial evidente representada pelo cabelo natural afro e permitir que suas filhas navegassem dentro do amplo leque de denominações e categorias raciais brasileiras, porém mais próximas da branquitude e distantes da negritude. Alinhado a essa reflexão, Jarid Arraes argumenta que, ao longo do tempo no Brasil, foi construída uma percepção de que é melhor se afastar do rótulo negro sempre que possível, devido à ampla gama de representações sociais negativas e estigmatizações associadas. Ademais, esse quadro revela também que as percepções negativas em relação à estética negra estão arraigadas não apenas na mente de pessoas racistas, mas também na mente de pessoas ideologicamente embranquecidas, como a mãe dessas mulheres representadas nas postagens anteriormente vistas. Inclusive, experiências semelhantes de ambivalência são descritas por Larice Gomes, que testemunha em primeira pessoa, dizendo: eu tinha uma relação desconfortável com meu cabelo natural afro, principalmente na frente de minhas colegas de escola. Na minha infância, não gostava de ver meu reflexo no espelho junto com minhas colegas. A explicação para essa inquietação é que, em meio às colegas brancas, ficou evidente que seu cabelo natural afro era diferente do grupo hegemônico. E ela não está sozinha nesse tipo de situação, pois Flávia Clemente é mais uma autora negra que traz à tona suas incômodas experiências pessoais com o cabelo natural afro na juventude. A autora conta que, na infância, juntamente com suas irmãs, elas costumavam brincar com toalhas compridas enroladas na cabeça, na ilusão de que seus cabelos feios, curtos e cacheados pareciam mais bonitos e lisos, assim como as inúmeras modelos brancas vistas na TV. Além disso, continua a autora, anos depois, em sua adolescência, ela começou a usar extensões de cabelo, embora não gostasse delas. No entanto, diz a autora, meu cabelo afro, naturalmente solto, parecia pior, e como sou baixinha e nem parecia uma menina. Então, como não havia nada que eu pudesse fazer em relação ao meu tom de pele,
pelo menos com o meu cabelo eu poderia fazer alguma coisa para ficar parecida com as meninas brancas bonitas. Consequentemente, o que se observa é que, ao longo do tempo, a grande gama de percepções negativas sobre o cabelo natural afro foi normalizada no contexto social brasileiro e transmitida através de diferentes gerações. Portanto, embora os relatos pessoais de todas essas mulheres negras possam chocar muitas pessoas, é compreensível que estar constantemente exposta a referências embranquecidas como único símbolo legítimo de beleza e feminilidade pode levar à desvalorização coletiva de qualquer outro padrão estético degenerado. Ativismo cibernético antirracista. Diversos estudos revelam que as principais plataformas de redes sociais têm se tornado não apenas empreendimentos altamente lucrativos, mas também onipresentes na vida de milhares de pessoas ao redor do mundo. No entanto, a taxa de crescimento exponencial experimentada por essa tecnologia digital a partir de meados dos anos 2000 também contribuiu para o crescimento da disseminação de uma enorme quantidade de manifestações de intolerância e discursos de ódio no ambiente virtual. No contexto social brasileiro, não é diferente do que se observa no cenário internacional, e dados de pesquisas revelam que o discurso de ódio de cunho racista contra pessoas negras tem aumentado de forma impressionante ao longo da última década. O número de casos relatados de racismo no Facebook, por exemplo, aumentou de 2.038 em 2011 para 11.090 em 2014. Além disso, entre abril e junho de 2016, foram identificados 32.376 discursos racistas no Facebook e no Twitter, sendo 97,6% deles contra pessoas negras. Em 2017, foram registrados 63.698 casos de discurso de ódio na internet, sendo que 1/3 deles eram de cunho racista. Por fim, as mulheres negras em ascensão social, na faixa etária de 18 a 35 anos, compreendem 81% das vítimas de discurso de ódio de cunho racista nas redes sociais. Adicionalmente, muitas vezes os discursos racistas são disfarçados de humor depreciativo, o que, devido à natureza ambígua dessa forma de comunicação, torna-se muito desafiador para as vítimas e bastante conveniente para os agressores. No entanto, apesar desse cenário preocupante, observa-se que essa mesma tecnologia digital tem permitido também o surgimento de uma série de iniciativas de ativismo cibernético antirracista. Esse tipo de iniciativa é importante porque, conforme explica Catherine Steele, para que uma ação seja considerada de resistência, ela deve incluir ação e oposição. Ademais, em estudo que explora o cabelo feminino como elemento de empoderamento e resistência, Rose White argumenta que a resistência compreende ações que não apenas rejeitam a subordinação, mas o fazem desafiando as ideologias que sustentam essa subordinação. Diante desse contexto geral, é possível perceber que no estudo realizado por Flávia Clemente, a autora explica que movimentos feministas negros que questionam gênero, desigualdades raciais, racismo, sexismo e estereótipos não são um fenômeno novo no Brasil. Contudo, continua a autora, o surgimento das tecnologias digitais permitiu que elas expandissem significativamente seu alcance. Sendo assim, as mulheres negras brasileiras têm usado uma variedade de ferramentas de comunicação para transmitir suas narrativas antirracistas, incluindo websites, blogs e redes sociais. Adicionalmente, Flávia Clemente explica também que o novo cenário tecnológico possibilitou o surgimento de muitas blogueiras negras influentes que conseguiram construir e disseminar narrativas renovadas sobre a negritude no Brasil a partir de um ponto de vista epistemológico decolonial. Em complemento à argumentação apenas mencionada, Catherine Steele defende que essa abordagem permite às mulheres negras responderem aos sistemas e estruturas das quais são excluídas ou dentro das quais são exploradas. Porém, independentemente da tecnologia digital adotada pelas mulheres feministas negras, o principal objetivo
continua sendo o de desafiar o racismo estrutural, o sexismo e a discriminação no Brasil. Em última análise, como argumenta Flávia Clemente, os discursos antirracistas promovidos por ativistas cibernéticas negras contribuem para desestabilizar os pilares das arraigadas ideologias racistas no Brasil, ao mesmo tempo em que revelam novas possibilidades de resistência contra os discursos odiosos disseminados na internet, sobretudo nas redes sociais, construindo empoderamento através do cabelo natural afro. Como discutido anteriormente, a beleza feminina negra e mestiça tem sido constantemente desqualificada em comparação com o padrão hegemônico de beleza caucasiana no Brasil. Em contrapartida, também tem havido diversos esforços e iniciativas que visam desafiar esse cenário e empoderar as mulheres negras. Pode-se observar, por exemplo, que muitas proeminentes ativistas negras, líderes de organizações não governamentais e formadoras de opinião têm se apropriado e atribuído significados renovados a diversas terminologias como negro, preto, crespo e crioulo, que em várias circunstâncias do passado foram usadas de forma depreciativa contra pessoas negras. Tal movimento é relevante de ser analisado porque sugere que as mulheres negras estão assumindo um posicionamento político mais claro em relação à sua identidade étnica, em consonância com o argumento defendido por Neuza Santos Souza, que diz que uma das formas de exercer a autonomia é ter um discurso sobre si mesma. Além disso, outra importante demonstração simbólica de como as mulheres negras brasileiras têm se apropriado das percepções dominantes da beleza negra e as transformaram em uma ferramenta de empoderamento é através da valorização de seu cabelo natural afro. Nesse sentido, Tabora Johnson e Teisha Bankhead argumentam que, para mulheres e meninas negras, a identidade está intrinsecamente ligada à relação e à apresentação de seus cabelos, o que contribui para trazer à tona a importância do cabelo natural afro não apenas como um elemento que transmite feminilidade, mas também como um veículo para expressar identidade e pertencimento. Adicionalmente, embora falando de um ponto de vista predominantemente caucasiano, Rose White traz uma importante reflexão a respeito da relevância simbólica do cabelo feminino. A autora argumenta que diversos estilos de cabelo feminino não são apenas preocupações triviais. Na verdade, eles podem representar atos individuais de resistência que oferecem o potencial de desencadear mudanças sociais e, a longo prazo, alterar o equilíbrio de poder entre grupos sociais. Assim, com o surgimento e popularização das principais plataformas de redes sociais a partir de meados dos anos 2000, também é possível identificar que muitas mulheres negras têm explorado essa tecnologia digital para veicular iniciativas de empoderamento em relação ao cabelo natural afro. Alinhado a essa argumentação, Larissa Gomes afirma que as plataformas de redes sociais têm contribuído para o processo de mudança social que está transformando a autoestima do negro e da negra brasileira. De fato, como argumentam Annalisa Frisini e Camila Hawthorne, a exploração das redes sociais por grupos sociais oprimidos permite que imagens e temas culturalmente diversos sejam rapidamente disseminados e remixados. Como pode ser observado, várias das comunidades de redes sociais identificadas estão ativas há muitos anos. A mais antiga da amostra foi criada em 2012, enquanto a mais recente em 2016. E elas possuem um grande número de seguidoras, com na média de 30.316 seguidoras. Esses aspectos são significativos porque revelam o alto nível de engajamento alcançado por essas comunidades virtuais e a forte reverberação das narrativas construídas e disseminadas naquele ambiente, que, por consequência, impactam também no mundo offline. Além disso, o que também atesta a relevância de suas conquistas é o fato de as administradoras dessa amostra de comunidades virtuais serem mulheres negras comuns, e não celebridades
que naturalmente são capazes de atrair grande número de seguidores e seguidoras. Outro aspecto relevante que emergiu da análise dessa amostra de comunidades virtuais consiste no significado embutido em seus nomes, que transmite uma série de atributos de ordem positivas e empoderadoras. Na verdade, eles também representam um forte contraste com a miríade de terminologias pejorativas comumente empregadas no Brasil para menosprezar pessoas negras. Diante desse cenário, foi possível classificá-las em 3 categorias principais, conforme apresentado agora na tela. Tendo exposto esses aspectos, é possível constatar que a amostra de comunidades virtuais também revela que o cabelo natural afro representa um elemento diferenciado de empoderamento para mulheres negras desafiarem as arraigadas ideologias racistas de caráter colonial. Além disso, em várias dessas comunidades, as usuárias negras mencionam que estão passando pelo que chamam de processo de transição capilar. Isso significa uma decisão consciente de abandonar as técnicas de alisamento de cabelo e assumir com orgulho seu cabelo natural afro, como no relato do primeiro post anteriormente visto. Porém, o interessante é que mais do que um processo de transição capilar desencadeado por questões de moda ou estética, essas mulheres negras estão, na verdade, vivenciando uma transição interna bem mais profunda. Em outras palavras, elogiar e aceitar seu cabelo natural afro vai além de uma escolha estética e carrega fortes significados simbólicos políticos. O resultado é que essas mulheres negras adquirem maior consciência de seu atual espaço social simbólico no Brasil e qual espaço legítimo almejam ocupar, independentemente das diferentes dimensões dos desafios interseccionais, especialmente raça, gênero e classe. Por fim, o interessante aspecto dicotômico que chama a atenção é o fato de que, por um lado, as plataformas de redes sociais se tornaram um terreno fértil para a disseminação de uma ampla gama de manifestações de intolerância e ideologias supremacistas brancas, conforme já mencionado. Por outro lado, essa mesma tecnologia digital está permitindo a disseminação de diferentes narrativas antirracistas, como a valorização do forte significado político embutido na aceitação e adoção do cabelo natural afro promovido por muitas mulheres negras. Inclusive, como explicado por Larice Gomes, essas comunidades de redes sociais desempenham um papel relevante de promover a autodescoberta, elevar a autoestima coletiva, compartilhar experiências bem-sucedidas de transição de cabelo afro e desafiar o racismo e a discriminação. Ademais, essa abordagem antirracista promovida pelas mulheres negras difere muito da natureza dos discursos racistas divulgados nas redes sociais. Nesse caso, Luiz Trindade revela que, além do uso do humor depreciativo para transmitir sutilmente ideologias de supremacia branca, os agressores também tendem a empregar uma enorme quantidade de vocabulário agressivo e palavrões de cunho sexual para menosprezar as mulheres negras. Contudo, ao promover o empoderamento de mulheres negras por meio da valorização do cabelo natural afro, essas comunidades nas redes sociais estão desafiando diretamente os discursos racistas, embora sem recorrer ao nível equivalente de linguajar agressivo. Consequentemente, essas mulheres negras se distinguem de seus agressores, porém sem perder de vista a necessidade de desconstruir ideologias embranquecidas, antiquadas e ultrapassadas. Considerações finais. Existe um famoso ditado africano que diz: até que o leão aprenda a escrever, toda história glorificará o caçador. Em consonância com esse ditado, Neuza Souza Santos argumenta que uma das formas de exercer a autonomia é ter um discurso sobre si mesma, enquanto Grada Quilomba defende que desenvolver uma narrativa sobre si mesma compreende a passagem da condição de objeto à condição de sujeito. Estas afirmações são importantes e pertinentes no contexto do presente vídeo porque contribuem para sintetizar duas ideias-chave. Em primeiro lugar, vimos que, apesar de vários avanços sociais
alcançadas por muitas mulheres negras brasileiras nas últimas 3 décadas, elas ainda estão sujeitas a uma miríade de experiências cotidianas de racismo e discriminação. Além disso, muitas dessas mulheres negras também têm que lidar com sentimentos ambivalentes desafiadores em relação ao seu cabelo natural afro. Assim, esses 2 aspectos, persistente discriminação racial combinada com sentimentos ambivalentes, são alimentados principalmente pelas profundas ideologias racistas no Brasil, que concedem legitimidade apenas aos padrões embranquecidos de beleza, modernidade, progresso, ascensão social e vários outros atributos de caráter positivo. Em contrapartida e por exclusão, uma pletora de atributos de ordem negativa está fortemente associada à negritude e à mestiçagem. Consequentemente, esse cenário torna-se um ciclo dinâmico, do qual é muito difícil para os negros brasileiros em geral e as mulheres negras em particular conseguirem escapar. No entanto, o surgimento de ativistas cibernéticas negras visa contar o lado do leão da história, alimentando uma narrativa renovada sobre si mesmas. Esse movimento representa um esforço para quebrar o ciclo pernicioso que acabamos de descrever e introduzir percepções distintas sobre a beleza da mulher negra e seu valor legítimo como cidadãs brasileiras. Além disso, esse movimento tem um duplo objetivo. 1. Engajar as mulheres negras a romperem com seus sentimentos ambivalentes em relação ao cabelo natural afro, que é aprendido e naturalizado desde a infância. E 2. Desafiar as arraigadas ideologias racistas no Brasil, que foram alimentadas por um longo embranquecimento dos ideais de feminilidade, beleza, modernidade e identidade nacional. Nesse contexto, o cabelo natural afro surge como uma poderosa ferramenta empregada pelas feministas negras para transmitir essa narrativa. Porém, o que é mais importante observar é que o chamado processo de transição capilar, incentivado e vivenciado pelas mulheres negras, não é motivado apenas por preocupações estéticas, mas sim uma manifestação política. Esse posicionamento político contribui não apenas para desafiar e contestar os padrões hegemônicos e embranquecidos de beleza feminina no Brasil, mas também propõe uma identidade nacional diferenciada. Traz à tona uma identidade afro-brasileira que resgata as antigas heranças das raízes africanas na formação de nossa sociedade, porém renovada e ressignificada. Adicionalmente, também é pertinente reiterar por que o cabelo feminino em particular representa um poderoso símbolo de resistência. Segundo Rose White, eles representam atos individuais de resistência que oferecem o potencial de desencadear mudanças sociais e, a longo prazo, alterar o equilíbrio de poder entre os grupos sociais. Nesse processo, as ativistas cibernéticas antirracistas negras têm explorado proativamente as plataformas de redes sociais como uma ferramenta de comunicação empoderadora que lhes permite ampliar o alcance e a reverberação de suas vozes. Inclusive, devido à forte capacidade de estabelecimento de redes online, esta tecnologia digital permite interações dinâmicas entre seus usuários e usuárias e uma circulação ágil de conteúdos. Não por acaso, por exemplo, várias das amostras ilustrativas de comunidades de redes sociais anteriormente mostradas possuem um grande número de seguidores e seguidoras. Consequentemente, o poder efetivo dessas comunidades de redes sociais baseadas no cabelo natural afro reside não apenas nas narrativas empoderadoras promovidas por suas usuárias, mas também em seu senso de coletividade. Esse aspecto é importante para as mulheres negras oprimidas porque contribui, primeiro, para fortalecer a sensação de ser acolhida por outras mulheres que compreendem suas experiências cotidianas de racismo e discriminação. Em segundo lugar, para combater a percepção de ser a única pessoa a enfrentar os sentimentos ambivalentes em relação ao seu cabelo natural afro. Assim sendo, as ativistas cibernéticas antirracistas negras alcançam 3 objetivos principais com suas comunidades nas redes sociais. Em primeiro lugar, elas vivenciam o processo de tornar-se negra,
como cunhado por diversas autoras feministas negras, e inspiram outras mulheres negras igualmente oprimidas a romperem com o estigma internalizado de cabelo ruim. Em segundo lugar, elas se apropriam completamente do discurso sobre si mesmas, em vez de simplesmente assimilar a forma altamente negativa como as mentes embranquecidas têm retratado o cabelo natural afro há muito tempo. Por fim, ao expressar que não aceitam mais passivamente sua posição historicamente atribuída de inferioridade social e papéis de subserviência, essas mulheres negras desafiam os sistemas de hierarquia racial e de classes no Brasil. Desta forma, o cabelo natural afro contribui não só para transmitir e evidenciar o seu posicionamento político, mas também as equipam para navegarem numa sociedade que, embora fortemente racista, ainda se recusa a reconhecer plenamente esse fenômeno e a combater seus impactos nocivos na vida das pessoas.